Do tronco de Jessé sairá um rebento, amém? É o Senhor Jesus que veio para salvar-nos. O reinado pacífico do rebento de Jessé, que nós conseguimos ver ilustrado aqui no livro de Isaías, capítulo 11, nós vamos ver aqui do versículo 1 ao 4 que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós vemos que o coração do Senhor não era para que houvesse as guerras, mas sim que o povo vivesse em harmonia e amor, desde o princípio, desde a criação. Em Isaías 11, ainda do versículo 6 ao 9, nós temos aqui: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão junto, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e os já desmamados meterá a mão na cova do bacílicos. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas infelizmente, pela dureza do coração dos homens, pela o mal, a maldade que multiplicou no coração dos homens, e todo o mal sempre se multiplicou, a vida piorou, se deteriorou os valores devido aos desígnios do coração do homem. Agora nós vemos a nova glória de Israel. O Senhor, ele sempre quis a paz entre os povos, e ao temermos a ele e a obedecer, sendo nós servos dele, aqui em Isaías 11, de 11 a 13, diz que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Edom, de Seleneá, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Então todos os maus que existem é o desígnio do coração do homem. Às vezes nós nos perguntamos por que existem tantas maldades. Nós vemos desde a história do êxodo, dos reis que se levantaram, e você vê que eles se levantam e caem como trigo no inverno, ou seja, todos os homens que é designado a ele algo para fazer pelo povo, em nome do Senhor, nós vemos que eles falham, e o próprio povo também não é admoestado. Por quê? Por causa da dureza do coração, da natureza pecaminosa, da natureza de difícil servidão, da desobediência, onde impera a maldição. Mas o sonho do Senhor não era para que fosse assim, que houvesse a paz, que reinasse. E nos tempos de outrora, na história nós vemos aqui
como nos dias de hoje. As coisas não vão, né, mudando, como nós vimos lá em 1 Samuel 8, né, falando quando o povo quis um governo, um rei sobre eles, né, o que o rei ia fazer com o povo é nada diferente do que o governo faz com, né, conosco hoje. Então, os desígnios do coração do homem é mau, não, independente do tipo de governo, né, da ideologia, os desígnios do coração do homem que faz que seja como é. Nós temos agora o canto de louvor pela restauração de Israel, né, em Isaías 12, de 5 a 6, 5, né, e 6, que diz: Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então eu venho lendo dos estudos desde Gênesis, agora em Isaías também, né, lendo e resumindo as partes que eu acho mais importantes segundo a minha visão, mas dando a ideia também que às vezes as pessoas falam, é um texto, né, um livro de difícil entendimento e tal, e dentro do que eu vou lendo, que eu vou percebendo, claro que eu não sou dono da verdade, e peço que o Senhor, né, me ilumine, mas eu vou vendo, né, como que são colocadas as coisas aqui por Isaías, e nós vamos vendo, né, segundo a visão do que sempre foi o sonho do Senhor, né, em ter comunhão, ter relacionamento com o ser humano, e essa distância, né, que o ser humano, como na pintura lá de se eu não me engano, Michelangelo, né, que ele fala que tem o dedo do homem no encontro de Deus, você vê que o dedo de Deus está esticado e do homem está um pouco, né, curvado, né? Acho que eu não sei o nome certo do dedo, que é falange, né, que eles falam, que é o dedo está um pouco, né? Então quer dizer, o livre-arbítrio do homem, às vezes ele não quer, né, ligar a Deus totalmente. A profecia agora que nós temos é contra a Babilônia, Isaías 13, de 11 a 12, que é um momento histórico, né, que a Babilônia levou o povo de Israel, né, a ser exilado devido ao povo, né, ter se corrompido também, ter perdido, né, a referência do Senhor sobre eles, e aí o Senhor permitiu, né, isso. Mas aqui agora vem a profecia contra a Babilônia, né, que oprimiu o povo também. Em Isaías 13, de 11 a 12, diz: Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Aqui no 19, continua dizendo: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O Orábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, os sátiros pularão ali, as hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazeres. Está prestes a chegar o tempo, e os seus dias não se prolongarão. Nós temos o hino triunfal agora sobre a queda, né, de Babilônia, Isaías 14, 1, 3 e 4, que eu tirei aqui como um reflexo disso, né? Em 1 diz: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e a porá na sua própria terra, e unir-se-á a eles os estrangeiros, e estes se achegarão, né, à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e as casas de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominaram os seus opressores. Aqui eu li até o versículo 2 para dar sequência com o 3 e o 4, que diz: no dia em que Deus vier a dar-te descanso do seu trabalho, das suas angústias, da sua servidão, como que te fizeste servir, né, que Israel ficou
escravo, né, da Babilônia. Então proferirá este motejo contra o rei da Babilônia e dirá: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então Deus vê, né, com maus olhos a tirania, né, de um povo sobre o outro. Porém, ele permitiu isso pela dureza, né, do coração também de Israel, que se deixou levar, né? Porque não, agora eu vou ilustrar uma parte interessante que mesmo a Babilônia tendo oprimido, né, tendo levado o povo de Israel cativo, por o povo ter, né, igual aconteceu lá no Egito, né, o povo por ter aquele conforto todo, se esquecido do Senhor e ter virado escravo, agora eles são escravizados e são dessa forma por Babilônia. Porém, por que não devemos odiar nossos inimigos? Pois quase sempre, né, quem está por trás do furor do inimigo é o inimigo das nossas almas. Vamos ver Isaías 14, de 12 a 18, essa ilustração. Olha o que ele diz aqui. Interessante que por um momento você chega a pensar que é o rei, né, da Babilônia, que é um rei, aí você chega a pensar que é o inimigo das nossas almas, né? Lúcifer ou Satanás, como alguns preferem. Mas olha só que interessante que tem uma correlação, quer dizer, daquele inimigo humano que você vê ali, que te praqueja, que levanta contra você, mas daquele que está por trás dele. Então devemos cuidar, porque a nossa guerra não é contra sangue nem carne, né? Contra potestades e principados. Então do 12 ao 18 diz, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, oprimia, né? Tu te dizias no seu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serão principados para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Então homens vêm e vão, né? E caem, mas sempre por trás tem o inimigo de nossas almas que levanta, né? Às vezes através de um ser humano como nós e nos faz ver como inimigo, mas é o inimigo de nossas almas. Então essa passagem aqui você vê que tem uma referência que você imagina que você vê nitidamente, né, que é o anjo caído, faz uma referência aqui, né, logo quando começa a dizer: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no coração, né, eu subirei ao céu, serei maior, acima das estrelas, exaltarei meu trono no monte de congregação, me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, você vê que é uma ideia, né, do anjo de luz, né, que caiu. Porém, quem que está por trás do inimigo dos povos, né, dos povos do Senhor? O inimigo é sempre o mesmo. Então a gente tem que ter sempre esse discernimento. Agora nós temos a profecia de Isaías, né, contra os assírios. No livro, no capítulo 14, o 24 e 25 diz, né? Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como penseis, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Nós temos também a profecia contra os filisteus, né? Em Isaías 14, nós temos aqui no 28, ó, no ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada essa sentença.
No 29, não te alegres tu, toda a Filístia, por está quebrada a vara que te feriu, porque da estipe da cobra sairão a áspide, do seu fruto será uma serpente voadora. No 31 e 32 diz, uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Quem te responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, quem o Senhor fundou a Sião, e nela encontrará refúgio, os aflitos do seu povo. Nós vemos os filisteus em várias histórias de Gideão, né? Gideão escondia o trigo, né? Ao amassar. Nós temos a história de Sansão contra os filisteus. Olha para você ver, várias histórias do mesmo povo, porque esses povos sempre se levantando contra pessoas, né, que são levantadas pelo Senhor. Então é porque o inimigo número 1 é o inimigo de nossas almas. E é esse que é o nosso verdadeiro inimigo. E os inimigos do Senhor, né, sempre vão cair. Mas porém com eles vai cair também aqueles, né, que se tornam conviventes com ele. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos, né, usados por ele para oprimir outros povos ou pessoas, né, por um ou por outro motivo, porque quem oprime é o diabo, né? Deus não, ele ama a paz. Ele, por mais que ele levantou pessoas como Davi em momentos de guerra, né, para que libertasse o povo na época de Moisés, mas ele, você vê que na hora de criar, né, o templo, ele escolheu o filho de Davi, Salomão, que era mais de diplomacia, né, em tempos de paz. E ele falava, Davi, você não pode erguer o templo porque suas mãos estão sujas de sangue. Então, apesar dele ter ele, né, o homem segundo o coração dele, e ele ter sido uma pessoa muito relevante, importante, né, na história de Israel, mas por ele ser um Deus puro e justo, né, ele, a ideia, o sonho dele, o projeto dele era para que o homem vivesse em paz, né? Tivesse uma harmonia entre os povos, não tivesse a maldade, né? A dureza e essa disputa e essa necessidade, né? Que o inimigo também acaba por, ao ser humano, né? Se permitir dar lugar, ele usar para que um oprima o outro, né? Ele é um Deus de, não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Amém?